Boa noite, meus queridos alunos da segunda série, tudo bem? Aqui quem fala é o professor de física de vocês até o final do ano. Eu me chamo Luiz Felipe e nós iniciaremos o nosso curso de física a partir de hoje. Como que funciona o nosso curso de física, gente, na segunda série? Todas as semanas eu vou postar uma videoaula, um resuminho teórico e um questionário. Ok? Vocês farão isso sempre nessa ordem, resumo teórico, assistirão a aula, farão um comentário e depois responderão o questionário. A quantidade de questionários em que nós tivermos ao longo do semestre vai ser a nossa nota, ok? Então sugiro que vocês sempre façam todos os questionários, que quanto mais vocês fizerem, maior será a nota de vocês, ok? Bem, essa videoaula de hoje é a nossa aula número 1, semana número 1 de aula, em que nós falaremos sobre a termologia, ok? A termologia, basicamente, estuda a temperatura e as suas consequências, ok? Bem, na aula de hoje, então, nós vamos começar, gente, com conceitos iniciais. Nós vamos falar sobre temperatura e calor. Nós vamos mostrar que temperatura é algo completamente diferente, gente, de calor. Calor e temperatura, eles estão interligados, só que são grandezas completamente diferentes, ok? Primeiramente, galera, eu vou falar com vocês sobre os estados físicos da matéria, ok? Nós estudaremos 3 estados físicos da matéria. Bem, o primeiro estado físico da matéria que nós vamos estudar é o estado sólido, gente, né? O estado sólido, o que é? Aqui, ó, eu coloquei um resuminho para vocês, o conceito do estado sólido, ok? Gente, estado sólido, corpo no estado sólido, tá? Primeiro, o estado sólido é determinado quando o corpo tem volume e forma definida, ok? Bem, o movimento oscilatório das moléculas, gente, por mais que a gente não consiga ver essa molécula, elas estão vibrando. Elas estão vibrando. No corpo sólido, a vibração é bem pequena, porque as forças de coesão entre elas é muito forte, muito grande, o que dá a elas pouquíssimo grau de liberdade, tá? Um exemplo aí de estado sólido que nós temos, gente, é o gelo. Pegar água, colocar no congelador, depois de um certo tempo, você vai lá, a água está no estado sólido. Ela tem aquele formato fixo, aquele volume, né? Pedras, metais, madeira, concreto, gente, né? Quando seca, tudo isso, gente, está no estado sólido, ok? Então, estado sólido, o corpo tem volume e formas definidas, pouquíssimo grau de liberdade das moléculas, ok? Gente, segundo estado é o estado líquido. Gente, o estado líquido, ele possui volume constante, volume é fixo, no entanto, a forma não. A água, gente, se você colocar ela no recipiente arredondado, forma de triângulo, em forma de quadrado, a água vai ter sempre o formato daquele daquele recipiente. Ela vai sempre variar o seu formato. No entanto, o seu volume é fixo, ok? Se eu pegar um copo grande, colocar 200 ml de água, pegar 200 ml e colocar em outro copo, gente, a água vai sempre se adequar ao formato dos copos, mas ela vai continuar com 200 ml, ok? Independente se o recipiente é grande ou pequeno, o volume é fixo. Bem, no estado líquido, gente, as moléculas elas estão unidas para formar, né, aquela substância lá. Só que elas estão em movimento ali dentro, ó. As moléculas da água elas estão em movimento o tempo inteiro. E isso é devido ao quê? É uma força de coesão ser bem mais fraca do que a do estado sólido, o que dá um maior grau de liberdade, um maior grau de movimento, né? Lembrando que no estado líquido, a substância que está no estado líquido tem sempre a forma do recipiente, no entanto, o seu volume é fixo, ok? Exemplo é a água, gente, exemplo mais comum aí que nós temos do estado líquido, né? Gente, terceiro aí, estado gasoso. Gente, o estado gasoso, ela apresenta forma e volumes variáveis. No líquido o volume é fixo, no gasoso não é fixo. O volume ele é facilmente variável. Isso varia como, professor? Varia sempre no formato do recipiente. Se eu pegar
um gás dentro do recipiente de 1 litro, o gás vai ter 1 litro. Se eu pegar esse gás dentro do recipiente de 1 litro e colocar dentro do recipiente de 60 litros, o gás vai passar a ter 60 litros. O gás sempre vai ocupar o volume inteiro do recipiente que o mantém confinado, né? Um corpo gasoso, você muda facilmente o seu volume, né? Ele é variável o seu volume, eu posso aumentar e diminuir com muita facilidade, né? O grande exemplo aí, gente, é a nossa atmosfera. O ar que nós respiramos, ele está no estado gasoso. A água, gente, quando você coloca para ferver, ela passa do estado líquido e vai para o estado gasoso, vira um vapor, ok? Um vapor de água também. Então a água, a gente consegue encontrar com facilidade no estado sólido, líquido e gasoso, gente, sem nenhum problema, ok? Bem, agora vamos pro conceito de temperatura, gente. Já coloquei aqui embaixo, temperatura é diferente de calor, né? Gente, o que é temperatura? Temperatura está relacionada à energia cinética média das moléculas do corpo, né? A vibração das moléculas. Quanto mais rápido essas moléculas vibram, maior é a temperatura em que aquele corpo se encontra, ok? Então, gente, a cada grau de vibração daquela molécula, aquilo ali manifesta uma temperatura diferente. Quanto mais rápido ela tiver, maior é a temperatura do corpo, a temperatura manifestada no corpo, e vice-versa. Se eu diminuir essa vibração, eu diminuo a temperatura também, ok? Gente, então temperatura está ligado com o grau de agitação das moléculas, com a energia cinética das moléculas, com a vibração delas, ok? Calor, gente, já é um pouquinho diferente. Calor, na verdade, não é um pouquinho não, calor é totalmente diferente de temperatura. Gente, o calor é a energia trocada entre corpos quando eles estão em contatos e temperaturas diferentes. Se eu pegar um corpo quente e colocar em contato um corpo frio, eles vão trocar energia, porque a temperatura deles é diferente, até que essas temperaturas fiquem iguais. Ou seja, o corpo que estava quente vai esfriar e o corpo que estava frio vai esquentar numa temperatura intermediária até atingir o chamado equilíbrio térmico. Ok? Quando o calor deixa de existir? Quando esses corpos que eu misturei ficarem na mesma temperatura. Ok? Bem, aqui, gente, eu tenho 3 recipientes aí, ó, recebendo energia aí, ó, T1, T2 e T3. Reparem que no T1 a velocidade das moléculas está menor do que no T2 e que T2 a velocidade das moléculas está menor do que no T3. Conclusão, a temperatura em 3 é maior do que a temperatura em 2, que é maior do que a temperatura em 1. Ok? Aqui embaixo, gente, ó, coloquei aqui a definição de calor para vocês, ou seja, calor é a energia transferida entre 2 ou mais corpos devido à diferença de temperatura entre eles, ok? Quando o calor cessa, gente, no que eu vou falar agora, o calor ele para de existir quando os corpos atingem o equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico, gente? Equilíbrio térmico é bem simples. Bora pegar aqui, gente, uma água quente e uma água fria, ó, e jogar dentro de um recipiente isolado. As moléculas da água quente, elas estão vibrando muito rápido, gente. Elas vão bater nas moléculas de água fria. As moléculas de água fria vão ficar mais rápido e a que estava quente vai ficar mais devagar. Elas vão ficar numa temperatura intermediária. O que vem a ser o equilíbrio térmico, gente? Quando todas as moléculas dessa mistura atingem a mesma temperatura. Todas ficam com o mesmo grau de vibração. Isso é o que nós chamamos de equilíbrio térmico, ok? Bem, então o calor, gente, que é a energia transferida entre corpos com temperaturas diferentes, existe até que o equilíbrio térmico seja atingido, ok? Bem, um exemplozinho aqui, gente. Se eu cozinhei ovos, né, eles estão bem quentes, não consigo pegar, não consigo descascar, de tão quente em que eles estão. Eu pego esses ovos e coloco num recipiente com água fria. O que vai acontecer com a temperatura do ovo? Vai diminuir. Mas essa energia que ele perdeu vai para onde? Vai para a água. O que vai acontecer com a temperatura da água? Vai aumentar. E quando que o ovo vai parar de perder e quanto que a água vai parar de ganhar essa energia? Até que ambos atinjam a mesma temperatura. Mesma temperatura definimos como sendo equilíbrio térmico. Ok? Bem, gente,
Lei zero da termodinâmica. Nós vamos aprender a lei zero, a primeira lei e a segunda lei da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica ela é bem óbvia, gente. Olha só. Se um corpo A está na mesma temperatura que o corpo B, e o corpo B está na mesma temperatura que o corpo C, conclusão, gente, o A e o C também possuem a mesma temperatura. Ok? Então, gente, aqui embaixo, ó, um resuminho do que eu falei até agora, do que é importante para vocês, ó. O que nós devemos saber? O que vocês têm que terminar a aula sabendo? Que calor é a transferência de energia entre dois ou mais corpos devido à diferença de temperatura entre eles. A transferência de energia, o calor, ele existe até com que todas as moléculas da substância atinjam o equilíbrio térmico, ou seja, apresentem a mesma temperatura. Ok? Essa mesma temperatura nós chamamos de temperatura de equilíbrio térmico. Beleza? E no final a lei zero termodinâmica. O que é a lei zero termodinâmica? Temperatura do corpo A é igual à temperatura do B e a temperatura do B é igual à do C. Conclusão, a do A também é igual à do C. Gente, era isso que eu tinha para a aula de hoje, ok? Assistam o vídeo e façam um comentário lá na sala de aula de vocês, tá bom? Gente, estou aguardando o retorno de vocês. Muito obrigado e boa noite.